Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Futebol. Eu sou o Matheus Pucci falando sobre futebol. Nesse vídeo aqui você vai ver que o West Ham tá de olho em Wesley, atacante do Corinthians. Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro. E o Barcelona garantiu sua vaga na Champions League da próxima temporada. Você vai ver essas notícias e muito mais nesse vídeo logo após a vinheta. Ontem, em coletiva de imprensa, Ronaldo informou que não é mais dono do Cruzeiro. Isso porque ele vendeu sua porcentagem de ações da SAF, que é de 90%, para Pedro Lourenço, mais conhecido como Pedrinho. Essa venda que o Ronaldo fez da SAF do Cruzeiro para o Pedrinho custou mais de 500 milhões de reais. E ele vendeu 90% das ações. Os outros 10% continuam sendo da associação, que é padrão das SAFs. Paulo Autuori e Paulo André também saem do Cruzeiro junto com o Ronaldo. O Ronaldo acredita que já fez tudo o que ele podia no Cruzeiro. Ele tinha o objetivo de resgatar o time, que estava numa situação muito difícil, e entregá-lo depois para alguém que pudesse continuar o trabalho, e foi o que aconteceu. E eu vou ler para vocês um pouquinho do que ele falou na coletiva de imprensa ontem. Cumprido. E a minha ideia sempre foi essa: reerguer o Cruzeiro, colocar no seu devido lugar e, no momento certo, passar para a pessoa certa. A pessoa certa é você. Não tem ninguém que ame mais esse clube do que você. Foi o que o Ronaldo disse para o Pedrinho. Flamengo e Adidas renovam o contrato até 2029, podendo render de 70 a 90 milhões anuais para o Mengão. Continuando falando sobre o Flamengo, Arrascaeta e Eric Pulgar saíram do último jogo com dores contra o Botafogo no fim de semana. E ontem, após exames, foram detectadas lesões nos dois atletas. O uruguaio teve uma lesão na posterior da coxa direita. E o chileno teve um entorse no tornozelo esquerdo. Ainda não foram divulgados quanto tempo eles vão ficar para a recuperação. O argentino Ramon Dias não é mais técnico do Vasco. E chegou ao fim a passagem do argentino no comando do Vasco, que foram repletas de polêmicas e maus resultados. E o diretor Pedro Martins já está em busca de um substituto para o cargo. E o atacante do Fluminense, John Kennedy, segue com polêmicas. Houve aquela história do quarteto do Fluminense que foi afastado e estavam treinando separado do resto do elenco. E parece que o John Kennedy faltou ao treino do Fluminense sem avisar, o que gerou muita irritação dos líderes do grupo. O John Kennedy é um atleta jovem, com potencial incrível, mas ele está acumulando alguns erros fora de campo que podem prejudicar ele. Vamos ver o que isso pode acontecer e como vai ser o desenrolar dessa história. A ANAF, Associação Nacional de Árbitros de Futebol, foi até o STJD pedir banimento para Jailson de Freitas Macedo. No vídeo de ontem, eu vou colocar os cards aqui em cima para quem não viu, eu falei da confusão que teve no jogo entre Bahia e Grêmio, onde o Bahia ganhou de 1-0. Onde o Jailson avisou o quarto árbitro que o Diego Costa estava xingando, e a partir disso gerou a expulsão do jogador que estava no banco de reservas e que irritou muito o Renato Gaúcho, que foi em coletiva de imprensa e falou várias coisas sobre ele. A ANAF explicou o motivo de querer banir o Jailson. Eles falaram de interferência externa e tentativa de manipulação de resultados. E eles completaram com, entre aspas, fato extremamente grave que coloca mais uma vez a arbitragem brasileira em xeque. Fecha aspas. Eles completaram falando que a atitude foi desonesta e até deram razão a John Textor. O John Textor foi a uma CPI e mostrou vários documentos provando que tem manipulação de resultados no futebol brasileiro. E a ANAF até completou o texto falando que dá razão ao John Textor, porque como isso pode ser uma manipulação, deve ter muitas e muitas espalhadas pelo futebol brasileiro e que realmente isso tem que ser investigado. Ontem, pela quarta rodada do Brasileirão Série A, tivemos choque rei entre São Paulo e Palmeiras, que acabou em 0-0 lá no Morumbi. E no Brasileirão Série B, o Mirassol ganhou de 3-2 do Ceará. Com esse jogo do São Paulo e do Palmeiras, a tabela do Brasileirão ficou assim. E agora é hora de eu te pedir aquele like. Deixa o like pra mim, isso fortalece muito o meu trabalho.
e eu te convido a se inscrever no meu canal para acompanhar diariamente as notícias que eu trago aqui para vocês. Aqui tem vídeos de segunda a sábado, onde eu deixo vocês sempre antenados e conto com a ajuda de vocês. E caso vocês estiverem gostando do meu conteúdo, se inscrevem aí e deixem o like no vídeo para fortalecer o meu trabalho. Conto com vocês. E agora, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. E ontem, o Barcelona garantiu a sua classificação para a Champions League. Eu vou te contar resumidamente como foi o jogo, onde no primeiro tempo tivemos duas grandes falhas dos goleiros. Aos 22 minutos, Fermín López abriu o placar para o Barça. Aos 27, numa falha de Ter Stegen, que quis dar um chapéu no atacante do Valência, Hugo Duro, e acabou errando e dando o gol de presente para o Valência. Aos 37, Pepelu Garcia marcou de pênalti, colocando o Valência na frente. E no final do primeiro tempo, o goleiro Mamardashvili acabou colocando o braço na bola fora da área e foi expulso, o que fez com que tudo mudasse no segundo tempo. E aí apareceu a estrela Lewandowski, marcando um hat-trick com gols aos 49, 82 e 93 do segundo tempo, levando a bola da partida para casa e garantindo o Barça na Champions da próxima temporada. Sobre as chances de título que o Barcelona tem, são muito baixas. O Real Madrid está 11 pontos na frente do Barça e eles só precisam de mais 4 para se tornarem campeões e ainda tem 5 jogos para disputar. Ou seja, é muito difícil o Barcelona conquistar. Na verdade, praticamente já não dá mais. Mas pelo menos o Barcelona garantiu vaga na Champions da próxima temporada. Como está chegando ao fim a temporada europeia, os times já começam a se movimentar para a próxima janela de transferências que promete. O zagueiro inglês Mark Guehi vem chamando a atenção de gigantes na Europa. Arsenal e United entraram na briga pelo zagueiro do Crystal Palace. O zagueiro de 23 anos está valendo 55 milhões de libras, algo em torno de 352 milhões de reais. West Ham mira a contratação do atacante Wesley, do Corinthians. O jogador que fez 2 gols na última vitória do Corinthians de 3-0 em cima do Fluminense chamou a atenção do clube inglês, que está disposto a pagar 18 milhões de euros, algo em torno de 98,6 milhões de reais. Sabemos que os cofres corintianos estão precisando de dinheiro para pagar algumas dívidas que o Corinthians tem acumulado, então essa proposta pode ser bastante tentadora, tanto para o Corinthians quanto para o jogador, que pode acabar parando na Europa. Então, assim que tiver a atualização da notícia, eu trago para vocês. E esse foi o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e o seu tempo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de deixar o like. Amanhã tem mais conteúdo aqui para vocês. E lembrando que hoje ainda temos partidas da semifinal da Champions, em que o Bayern vai enfrentar o Real Madrid e o Dortmund vai enfrentar o PSG. Amanhã eu te conto como foram esses jogos e muitas outras notícias. Então eu espero vocês aqui amanhã.